Então vamos lá, iniciando a gravação. Como eu estava comentando, algumas pessoas que não estavam na sala do Blackboard já foram inseridas, algumas outras ainda estão sendo inseridas, né? Mas sempre vamos aguardar até amanhã, se alguém até amanhã não estiver visualizando a sala do Blackboard, né? Manda e-mail lá para o pibep@pucpr.br e a gente vai ajustando cada caso de maneira individualizada. Pessoal, hoje a ideia, tem gente que não está conseguindo entrar aqui na oficina agora. Laís, de alguma forma você ficou sabendo disso. Eu peço que você me informe, para o pessoal fazer um print, fazer alguma coisa, para saber o que está acontecendo. Eu vou gerar aqui um link. Deixa eu pegar aqui, copiar. Manda esse link para ela. Eu mandei esse link também para quem quiser tentar entrar direto por e-mail, mas pede para insistir em talvez mudar o navegador. Eu estou vendo que está tendo uma quantidade grande de pessoas entrando ao mesmo tempo, então pode ser que dê uma congestionada. Né? Então vamos bater um papo aqui, vamos esperar o pessoal ir entrando. Eu entrei pelo link do e-mail, aqui o Luiz Rafael comentando. Lembrando que a ideia é não mandar mais e-mail com link, porque é muito difícil a gente gerenciar quem não quer receber esse e-mail e quem quer. Né? Não apareceu o PIBEP no meu AVA. Kelly, vamos aguardar ainda, a equipe do Blackboard está trabalhando nisso. Né? Eu sei que, por exemplo, os estudantes do EAD têm uma dificuldade, porque eles têm um Blackboard com algumas funções, alguns recursos, pelo que eu entendi que é um pouco diferente, então é uma outra versão do Blackboard, que não é essa. Então, e quando você entrar, Kelly, você tem que entrar, então para quem é do EAD é importante, para ver se você já conseguiu ser inserida nesse Blackboard que nós utilizamos, você não vai entrar naquele Blackboard EAD, você vai entrar no outro Blackboard, né? A gente sempre tem uma tela inicial e tem duas opções de entrada. Então, quem for do EAD, testa isso, vê se vocês estão conseguindo acesso no outro Blackboard. Existem dois Blackboards. Não me perguntem a diferença entre eles, mas eu sei que um é mais adequado para o EAD, o outro é mais adequado para o presencial, semipresencial, as aulas, como estamos conduzindo agora, tá? Então, sempre verificar no Blackboard de aula presencial, tá? Amanhã a gente não tem atividade, não tem oficina, e aí nossa próxima atividade, deixa eu abrir aqui o cronograma, a nossa próxima atividade vai ser no dia 28, que vai ser um talk. O PIBEP Talk ele é aquele momento de conversa, um momento de trocar figurinha com o mentor, né, que vai ser no dia 28, também das 15 às 16. Quem vai conduzir é o Paulo Zaniol, que é professor do curso de design, empreendedor, cara que tem uma trajetória show de bola, né? Então, a gente tem aí uma lacuna de tempo, tá? Eu vou fazer assim, então, pessoal, vou pedir desculpa para quem está recebendo muito e-mail e eu vou mandar por última vez um e-mail com o link daí do PIBEP Talk, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes se inscrevem no programa e não estão participando, às vezes se inscrevem por uma motivação e depois não participam, acabam não querendo participar do programa, e infelizmente a gente vai dar um de chato, de spam, e essa pessoa vai ficar recebendo e-mail. Tá? Eu vi que tem um questionário para vencer hoje, mas não tem que ficar até 48 horas da oficina. Natasha, um questionário que eu já encerrei, ele não era um teste, eu mandei por e-mail, era só para quem não estava com acesso ao Blackboard, que o pessoal pediu mais algumas informações, como CPF, número de matrícula, porque às vezes você não achar o estudante numa base de dados, o pessoal ia ficar buscando em outras, né? E foi nesse sentido. Então não era um teste, nada obrigatório. Quem for do EAD e souber como entrar no Blackboard presencial, manda por aqui. Como faz, eu não sei.
Audrey, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Eu também não sei se a minha visualização é igual a de vocês, mas deixa eu tentar mostrar como que é a minha tela. Então, pessoal, acho que vocês estão vendo aqui o meu Google, a minha tela aqui do Google. Eu vou pôr aqui PUC Paraná. Vou mostrar como que eu acesso, tá, pessoal? Eu sempre faço assim, acho que é mais fácil. Aqui em estudante, eu entro aqui em Blackboard mesmo, ó, aqui é estudante barra professor, então é o acesso que eu tenho. Então aqui eu coloco o meu, opa, tá aqui o meu login, tá aqui a minha senha, e eu clico entrar. Eu não sei se é porque então eu sou professor, eu vejo esse Blackboard EAD, quando eu dou aula no EAD é aqui que eu entro, quando eu dou aula no presencial é aqui que eu entro. Então essa é a diferença, né? Agora, caso vocês não enxerguem assim, aí realmente eu vou ter que dar uma verificada. O do EAD é diferente, etc., não tem essa tela, mas o pessoal do Blackboard comentou que o pessoal tem essa particularidade que talvez ficasse e demorasse um pouco mais para inserir, mas eles iam verificar como fazer isso acontecer, tá, pessoal? Parte técnica eu não sei, mas eu entendi então que o pessoal que é do EAD não tem essa tela para escolher qual Blackboard acessar. Vamos aguardar o pessoal lá da área técnica passar um posicionamento. Enquanto isso, eu vou mandar o link do PBAP Talk. Mas tem um teste aqui no Blackboard, dá valor compartilhado de Golden Circle. O vencimento é hoje. Esse teste... Poxa vida, então eu que configurei errado, tá, Júlia? Deixa eu entrar já nesse teste. Tá ali nos entregas teste. Tá ali até dia 26, tá errado, né? Até dia 28. Vamos ver se é só essa digitação que eu fiz errada. Vocês não estão enxergando a minha tela, mas eu estou aqui no teste, tá, pessoal? Deixa eu só conferir a data, então. Opções de teste. Aqui até dia 28. E ele está configurado certo, tá? Foi só um erro de digitação ali no cabeçalho que eu já corrigi. Ele já estava configurado para encerrar no dia 28 às 17 horas. São 48 horas depois. Beleza, pessoal? Acho que já deu um tempinho. Vamos avançar. Eu fiz vestibular agendado, paguei minha matrícula, porém não consegui arrumar meu login do Blackboard. Caramba, Lohan. Dá erro. Pessoal, quem tiver qualquer tipo, então, de situação de erro, mas estou em contato com o suporte. Ah, maravilha. Converse com o suporte e fala que você precisa entrar numa sala do Blackboard para um programa. Qualquer coisa aí você entra em contato. Tem o e-mail do PBAP, mas eu também vou deixar aqui o meu e-mail. A gente vai lidando cada caso, cada particularidade. Alessandra, pode falar. Prof, no meu Blackboard só EAD, como faço para acessar ao questionário? É isso que eu também vou verificar com o pessoal do Blackboard, tá, Jéssica? Até porque essa questão do prazo, no pior dos casos, eu vou adiar a entrega desse teste, tá? Eu vou conversar com o pessoal do EAD ainda hoje, a hora que terminar a oficina, e se demorar, não resolver até amanhã, eu vou adiar. Vou até anotar aqui no meu post-it. Está anotado aqui para não esquecer. Vou chocolar aqui no pé de um dos monitores. Vamos pregar fogo. Pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, vai mandando aqui a hora que der, eu vou respondendo.
Mas eu vou avançar, a Alessandra quer perguntar alguma coisa? Quando faço o login no Blackboard, ele me manda direto para o início do EAD. Perfeito, Ana Clara, eu vou reportar isso para o pessoal do Blackboard assim que acabar a oficina. E quando eu mandar um e-mail com o link do Paulinho, do PBAP Talk, também anotar aqui no post-it, e-mail com link do Talk. Mas aí eu já vou ter algum posicionamento sobre o Blackboard. Jéssica, você é nova no PBAP, todos somos novos no PBAP, relaxa. O que os professores esperam da ideia no geral, esse é um tipo de coisa bem bacana, né? A ideia dos PBAP Talks são para esse tipo de dúvida, para esse tipo de alinhamento, então conversa lá com o Paulinho, mas eu não vou deixar de te responder, tá? A gente quer algo que seja factível de ser feito, que mostre que tem viabilidade, que tem uma proposta de valor. E como que você mostra que é factível, que tem proposta de valor, que é possível, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo dos encontros, ao longo das oficinas, tá? Então, pode ficar tranquila que tem um processo de capacitação bem bacana e bem intenso, que vai gerar a possibilidade de vocês conseguirem ter projetos empreendedores. Prof, queria saber mais ou menos como funciona. É necessário ter uma equipe para apresentar a minha ideia? Não. Você não precisa nem ter ideia. A Islane, acho que é assim que fala. Não precisa ter ideia, não precisa nada. Vocês vão começar a se conhecer, vai ter momentos no próprio Blackboard, só vão ficar vocês trocando ideia e umas pessoas compartilhando ideias. Tem lá o lugar para você montar o teu crachá e se apresentar. Professor, eu vou ter uma aula daqui a 20 minutos, tem como assistir essa aula depois? Sim, João, fica gravado, né? O primeiro encontro está lá gravado, esse encontro também fica gravado. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou avançar aqui na oficina. A Alessandra está com a mão levantada. Alessandra, me confirma se você já perguntou o que você queria. Aí depois a Alessandra, eu vou começar a oficina de valor compartilhado. E aí eu vou deixar um momento para tirar dúvidas no final, tá? Para tentar respeitar aqui mais ou menos o horário. Então, quem tiver dúvidas do programa, quem tiver dúvidas do conteúdo, a gente conversa no final. São dois temas hoje, né? Valor compartilhado e Golden Circle. Todos os participantes precisam estar cadastrados no programa? Sim, Bárbara. Tá. Então, agora eu vou pedir para vocês, se quiserem ir postando as dúvidas aqui na barra, sem problema, mas eu vou conduzindo aqui a aula, e aí, de tempos em tempos, eu paro e vou lendo as dúvidas, coisas do tipo, e peço para a gente avançar, e aí eu tiro dúvidas do conteúdo e dúvidas em relação ao programa eu vou respondendo depois, tá? Senão eu tenho medo de a gente não avançar e aí prejudicar, mas eu assumo o compromisso de tirar todas as dúvidas hoje, mesmo que a gente extrapole o tempo aqui da oficina, não tem problema nenhum. Pessoal, para quem é da área de gestão, para quem gosta de estratégia, vai reconhecer de maneira muito forte o autor que traz essa teoria, essa ferramenta que se chama valor compartilhado. Esse cara está ali numa das capas e contracapas dessa revista de Harvard, né? Lembrando, Harvard é sempre destaque de melhor universidade do mundo. Então, quando a gente fala que algo foi publicado com esse nível de destaque em Harvard, é porque realmente tem ali um endosso muito forte de uma instituição que é referência no mundo pela sua qualidade. Quem publica é um professor de Harvard, que é o Porter, Michael Porter. Para quem gosta de estratégia, uma teoria dele muito utilizada ainda são as 5 forças de Porter. Né? Quem tiver curiosidade, bota no Google, bota para ver imagens, já dá para entender mais ou menos como que se trabalha as 5 forças de Porter. Mas o Porter, para quem for atrás da informação, vai ver que ele não começa a falar em 2011, que é quando data essa revista de Harvard.
partir de 2006, mais ou menos, ele começa a falar sobre a importância de compartilhar valor e que a estratégia para as empresas se solidificarem ou para começar o negócio estava mudando. Mas ele faz essa grande publicação e realmente a gente pode considerar que essa teoria é a partir dessa publicação, que é a partir de 2011. Mas desde 2006 o Porter já sinalizava algo nesse caminho. O que é importante, pessoal? Saber que o Porter é da área de estratégia, ele não é um cara que sempre se focou, estudou, fez consultoria para a área social. Ele é um cara focado em estratégia. Quando a gente pensa em estratégia, é o que eu preciso fazer para uma empresa continuar crescendo, para essa empresa não deixar de existir, ou para uma empresa que vai começar ela ser sólida e ter chance de sucesso. Isso é estratégia. Que nem diz o americano, o resto é bullshit. Então, toca o pau, vamos fazer uma empresa sólida, vamos fazer isso dar certo, que é o que interessa. Tá? Então, isso é sempre importante ter em mente. Né? E vocês vão ver que ele traz aqui algumas questões que podem parecer sutil, mas não são tão sutis assim. Né? Aqui vou fazer uma primeira enquete com vocês. Aqui a foto de Porter, né, sua gravatinha azul, o símbolo aqui atrás de Harvard. E aqui tem uma parte aqui da fala dele, do texto do artigo da Harvard Business Review. Esse artigo já na pasta materiais e esse artigo vocês vão ter que dar uma olhada nele para vocês conseguirem responder as questões, tá? Todo o material que vocês precisam para fazer o teste de valor compartilhado e Golden Circle já está disponibilizado e o teste já está aberto. Então, o que o Porter colocou? A empresa contribui para a sociedade dar lucro, o que sustenta emprego, salários, consumo, investimento e impostos. Tocar a empresa como sempre seria um benefício social suficiente. A empresa é, em grande medida, um ente autossuficiente. Questões sociais ou comunitárias estão fora de sua alçada. Então, o que o Porter quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que a empresa ela já contribui com a sociedade porque ela dá lucro, porque ela gera emprego, deixa eu aparecer meu mouse, porque ela gera emprego, porque ela paga salários, ela consome coisas, ou seja, ela faz com que outras empresas também deem lucro, ela realiza investimento e paga imposto. Além disso, a empresa é autossuficiente, de maneira geral, a empresa não recebe ajuda de governo, não recebe ajuda de ONG, de nada. Então, ela gera emprego, ela gera salário, ela paga imposto, e tudo isso é suficiente. Né? Outras questões sociais ou comunitárias estão fora da alçada da empresa. Isso é de responsabilidade do Estado, responsabilidade de outros órgãos, outras entidades. Agora eu quero saber quem concorda com essa frase do Porter. Vamos lá, calma lá, vou fazer uma enquete aqui. Concorda. Vamos lá, pessoal, bora votar. Bora, galera. Isso está no texto dele, Natália, está no texto dele ali de 2011. Show de bola, vou compartilhar aqui o resultado. Vocês vão ver que a gente tem aqui praticamente um empate. Né? Agora, literalmente, um empate 40-40. Então, eu já vou encerrar. Só que, pessoal, essa frase do Porter, e aí que é a mudança de paradigma dele, ela é incompleta. Eu apaguei ela de propósito. Deixa eu só dar uma... Tá. Aí. Então, o que o Porter fala? Na velha e estreita visão do capitalismo. Quando a gente pega essas palavras, original em inglês, o velho é no ultrapassado, no restrito, no estreito representa ali uma visão limitada, uma visão incompleta do capitalismo. Gerar emprego, salário e consumo, investimento em impostos é o suficiente para uma questão social. Isso não é mais. E vamos lembrar, Porter é o cara da estratégia, Porter é o cara que vai falar o que você precisa para a sua empresa gerar receita,
para ela gerar fidelização de cliente, para você ter sucesso. O Porter não está se preocupando em ser bonzinho. Porter, ele é o cara da estratégia. Porter, né, ele tem esse reconhecimento. Porter é um consultor das maiores e mais potentes empresas do mundo, né? Ele é realmente o cara foda. Vamos avançar. E ele fala que o valor compartilhado ele tem que estar, e o foco, a empresa, a estratégia da empresa, e não é só da empresa, tá, pessoal? Porque vocês estão montando um negócio do zero, um modelo de negócio, vocês têm que tentar enxergar isso. O que é uma oportunidade de negócio? O que é uma necessidade social? E o que você tem ali, o expertise, o que você sabe fazer? Encontra esses 3 pontos em comum e ali você tem uma estratégia sólida, que é o valor compartilhado dele. Entende? Então, não é um foco só no social, não é um foco só em oportunidade, o foco não é só naquilo que você sabe fazer. Agora, vamos ver algumas questões. Essa imagem eu já coloquei aqui porque representa a questão de logística. E agora a gente começa a trabalhar um pouco ali a parte do artigo. Todo esse texto que eu estou lendo aqui, que eu coloquei nos slides, eu peguei de propósito, fiz Ctrl+C, Ctrl+V do artigo. O artigo que vocês já têm lá está na pasta. Que aí eu peguei os principais pontos para a gente ir trabalhando e conversando e dialogando. Com a empresa verticalmente integrada, dando lugar a uma maior dependência de fornecedores externos, a terceirização e o offshore enfraqueceram o elo entre a empresa e a comunidade. Ao distribuir toda a sorte de atividade para mais de uma localidade, empresas não raro perderam um vínculo a um determinado lugar. Aliás, muitas empresas já não consideram ter uma casa, se julgam antes globais. O que ele está querendo dizer? O mundo se globalizou tanto, as empresas cresceram tanto, a logística e outras tecnologias avançaram tanto, que a empresa hoje ela não tem mais uma sede. A empresa hoje ela pertence ao mundo. E isso até antes de 2011 ninguém questionava, isso era o certo. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria que precisa de cacau, eu vejo que, por exemplo, nessa região aqui, né, perto da África, eu vou ter, ou na África, né, eu vou ter ali um solo bacana, uma mão de obra extremamente barata, então eu posso fazer com que tenha ali o plantio do cacau, eu pego esse cacau, levo para uma outra região mais desenvolvida para ter um tipo de beneficiamento, ter o uso de tecnologia, eu agregar valor, né, fazer um processo de transformação e depois eu vendo para diversos países e eu vou explorando essa região, pago o mínimo possível, estou nem aí se está degradando o solo, taco o pau, vou fazendo isso, vou explorando e aqui eu vou fazendo o processo de industrialização e depois eu vendo para o mundo inteiro. Né? Esse era o modelo vigente e o Porter fala, galera, isso dá certo, isso tem dado certo até agora, mas se a tua empresa quiser ter uma duração maior, se ela quer ter chance de sucesso a longo prazo, vai ter que mudar. E aí, quando o Porter fala isso, muitas empresas falam, caramba, vou ter que mudar também. Lembrando que quem está falando é o cara que sempre ditou as regras de estratégia, inclusive lá no passado, esse tipo de situação integrada, logística, blá, 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 globalização. E agora tu vai ver o porquê será que Porter fala isso, né? O mundo mudou e a estratégia tem que mudar. Bora. Aqui. Eu trouxe essa imagem para representar uma situação de exploração. Vamos pensar que aqui a empresa ela tem um porte maior, ela tem um peso maior, aqui está a sociedade. Se a gente analisar, por exemplo, o que rolaria ali na questão do cacau, a empresa ela seria pesada, ela ia ter uma vantagem enorme, quer dizer, essa balança ia, né, pender. Eles iam explorar a região da África e isso ia gerar um desequilíbrio. E o Porter vem falando assim, caramba, né, se eu tenho essa região aqui que eu só exploro, vai chegar uma hora que esse solo vai poder se diversificar, ter uma questão de desertificação, vai ter ali, de repente, boicote, vai ter rebelião, vai ter uma série de coisas que geralmente tem e geram um custo. Então, se eu conseguir uma situação ideal, onde eu, enquanto empresa, eu estou ganhando muito, estou lucrando, mas eu também estou entregando valor para esta sociedade, eu vou ter uma série de benefícios, inclusive eu vou faturar mais. E aí a gente vai ver em detalhe, ou seja,
A estratégia do valor compartilhado é equilibrar. A empresa ganha, a sociedade ali também ganha. Se a empresa ganha, a sociedade não ganha em mesma medida, você não está sendo estratégico. Você está tendo um modelo mais frágil. Ou seja, de novo, a gente não está falando de ser bonzinho, estamos falando de estratégia. As pessoas que estão lá trabalhando na empresa, se elas estão numa situação de miséria, elas vão levar esse sofrimento na hora de trabalhar. Ou seja, a competitividade de uma empresa e a saúde das comunidades ao seu redor estão intimamente interligadas. Vamos pensar lá, vou voltar lá um pouco. Eu tenho aqui toda uma estrutura de plantio, de coleta, de transporte daquele cacau. Se aqui vive uma miséria, um sofrimento, renda baixa, violência, eu vou ter isso atrapalhando o meu produto, o plantio, eu vou ter saque dessa mercadoria, eu vou ter, às vezes, uma plantação que pode ser incendiada por um rival, eu vou ter saque, que é o navio que pega, eu vou ter que ter aqui algum escritório, alguma sala da minha empresa para medir se o quanto que está saindo, coisa do tipo. Provavelmente eu vou ter que ter um gasto com segurança muito grande. Toda vez que eu for querer fazer uma inspeção na qualidade do cacau, para ver se eu vou continuar comprando também, eu vou ter que estar gastando muito em segurança. Né? As pessoas que estão lá trabalhando e plantando, se não recebem bem, se não tem uma instrução adequada, também não vão estar plantando da melhor maneira, não vou ter o melhor cacau, ou seja, eu também saio perdendo. Uma empresa precisa de uma comunidade vicejante, ou seja, com crescimento, não só para gerar demanda para seus produtos, mas também para suprir ativos públicos essenciais em um ambiente favorável. Vamos explorar um pouco isso aqui. Se eu estou produzindo um produto aqui, que começa a produção aqui, na verdade, e eu estou gerando desenvolvimento, as pessoas começam a ganhar mais, essas pessoas vão poder comprar o meu próprio produto. Mas, além disso, se eu tenho aqui parte da minha estrutura de produção e eu quero continuar crescendo, né, se eu vou precisar de ativos públicos, por exemplo, eu vou precisar de um fornecedor, eu vou precisar de alguém que saiba fazer manutenção em algumas máquinas, eu vou precisar de um serviço de internet de qualidade para a minha indústria. Né? Ou seja, são ativos públicos, são coisas que extrapolam a minha empresa e que se eu não contribuir para o desenvolvimento, eu não vou ter isso. Eu tendo bons ativos públicos, eu vou ter um ambiente favorável, inclusive para o meu crescimento. Ou seja, eu só ter uma relação de exploração e de miséria, eu vou também ter dificuldade de crescimento, né? O que também gera risco para a minha empresa. Aí o que o Porter coloca também, uma comunidade precisa de empresas prósperas para criar emprego e oportunidades de geração de riquezas para seus cidadãos. Ou seja, a empresa já fica claro que ela precisa daquela comunidade, daquele solo e das pessoas para trabalharem lá dentro. E as pessoas também precisam da empresa. Então vamos parar com essa relação de um querer explorar o outro, um querer destruir o outro, ou seja, vamos tentar voltar a essa situação de equilíbrio. Né? O modelo anterior era a empresa tenta explorar a empresa que tenta explorar ao máximo e os funcionários também, por serem explorados e sentirem explorados, também tentam brigar de maneira constante com a empresa. Aí é boicote, é greve, é furto, uma série de coisas que geram um prejuízo enorme. Ou seja, às vezes esse acha que está ganhando um monte em cima desse, esse acha que também está sendo esperto em cima desse, e os dois perdem. Então, de novo, é uma lógica de estratégia, uma lógica de fazer com que a grana dê certo. Então, aqui eu trouxe uma imagem que é muito utilizada em marketing digital. Leads é aqueles que têm chance de serem os meus clientes. Então, se está numa região pobre, eles estão lá perdidos. Se eu começo a ajudar o desenvolvimento daquela região, eu começo a transformar esses caras tudo em leads. Leads que vão entrar no funil, que vai me dar dinheiro, sendo consumidor, ou sendo novos funcionários, ou sendo fornecedor de serviços, ou seja, eu vou ter aqui leads, pessoas que vão poder ajudar o meu business. Ajudando o meu business, vão me ajudar a ter mais grana. Através do que? A minha empresa preocupada em gerar um real ganho. Eu estou olhando aqui que são leads. Leads são pessoas que têm chance de virarem clientes ou até virar um funcionário nessa analogia que eu estou fazendo. Leads em marketing digital
É utilizado assim, cara, eu crio um e-book sobre, sei lá, sobre comida japonesa. Como preparar um sushi sashimi. E a pessoa, para baixar esse meu e-book, tem que deixar lá o nome e e-mail. Aquela lista de e-mails e nomes, eu chamo de leads, que são pessoas que têm chance de eu converter em meus clientes. Por exemplo, eu faço esse e-book e depois eu mando para ela uma propaganda sobre um curso completo de como fazer comida japonesa. Na analogia que eu estou fazendo aqui de leads e de funil, é o seguinte: eu começar a ver a sociedade como leads. Pessoas que podem entrar no meu funil para gerar receita. E entrar no funil enquanto clientes, ou seja, se essas pessoas começarem a ter dinheiro, vão poder consumir o meu produto dessa empresa. Ou vão poder virar funcionários. Vamos ver aqui o que a Thomson fez na Índia. Na Índia, a Thomson Reuters criou um promissor serviço mensal para lavradores que ganham, em média, $2.000 por ano. Por ano, galera. São lavradores, agricultores que ganham $2.000 por ano. Está falando aqui de uma estrutura que não consegue comprar nem a roda de um trator. Né? Não confundir isso aqui com pessoas físicas. Então, são lavradores, agricultores, fazendas que ganham $2.000 por ano. Ao custo de $5 por trimestre. Então, aqui a gente está falando de uma assinatura extremamente baixa. O serviço dá informação meteorológica, cotação de produtos e assessoria agrícola. Esse produto, esse serviço, chega a mais ou menos 2 milhões de agricultores. E segundo as primeiras sondagens, ajudou a elevar a renda em mais de 60% deles, em certos casos triplicando os rendimentos. Então, vamos retomar. A Thomson vende pra caramba, o pessoal tem 2 milhões de clientes que pagam $5 a cada 3 meses, já é uma receita grande. Mas olha como é bacana, pegou uma população extremamente pobre e carente, que não tinha informação nenhuma para conseguir fazer uma produção agrícola, começou a dar informação meteorológica, cotação de comprar, melhor hora de comprar, vender produto e toda uma assessoria. Esse tipo de informação está fazendo com que muitos deles até tripliquem o rendimento. Esse cara triplicando o rendimento, agora ter aqui em torno de $6.000 por ano e de repente continua, daqui a pouco vai para $10.000 ao ano, daqui a pouco ele vai falar assim, porra, tesão, gostei, quero crescer mais. Aí será que a Thomson não pode lançar um novo produto, dizendo assim, porra, agora você tem o plano de $5 por trimestre, que tem tudo isso, mas se você quiser ter um drone da Thomson que tire uma foto a cada 3 meses da sua propriedade, esse registro fotográfico vai dar lá as propriedades do solo, por câmera infravermelho, vai dar o dimensionamento, vai dar uma série de dados e sugestões de melhoria, você paga, em vez de ser $5, você paga $20 por trimestre. Ou seja, vai num lugar que ninguém tinha condição nenhuma de consumir, um produto de $20 por mês, você dá um produto bacana, você já fatura pra caramba, você faz com que esses caras fiquem ricos e você dá mais um produto e serviço um pouco mais caro, mas que vai ajudar eles pra caramba. Daqui a pouco eles falam, porra, agora eu já tô ganhando $50.000 por ano, agora de repente eu vou, sei lá, vai começar a surgir venda de trator, vai começar a surgir venda de outras coisas, ou seja, de novo, eu faço, lembra da balança da pedra, uma relação ganha-ganha. Não é porque eu estou numa comunidade que eu tenho que explorá-la, gerar um mal para eu conseguir gerar grana. E outra, essa marca aqui, a Thomson Reuters, que de repente começou esse serviço, ajudou o cara a sair aqui de uma situação de baixíssima renda para um proprietário de zona rural. Esse cara, de repente, está lá ganhando $20.000 por ano, $30.000 por ano, começa a ter um faturamento alto. Você acha que, de repente, começa a ter isso... vocês acham que, por exemplo, se chegar um concorrente da Thomson, é fácil? Né? Lógico que não, porque você começa a gerar uma relação de confiança, até eu coloquei ali, o Weber colocou relação de confiança, que eu ia falar. Você começa a ter ali uma fidelização, você começa a ter pessoas que defendem a marca, que confiam na marca. Lógico que a Thomson sempre vai ter que estar gerando valor. Então, entendendo o nome agora, valor compartilhado. Eu compartilho o valor e, ao compartilhar valor,
Ou seja, ao as pessoas enxergarem, caramba, comprar esse produto, esse serviço é bom, eu estou ganhando também. Elas vão defender a sua marca, vão difundir a sua marca, vão ser embaixadores da sua marca, vão atrair mais clientes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, como eu falei, às vezes eu dou umas olhadas nas perguntas, mas eu vou deixar para ler elas com calma depois, tá? Aqui essa imagem, também a ideia é que tudo é uma engrenagem, ou seja, a roda da empresa começa a girar, gerar faturamento, gira a roda econômica e de desenvolvimento dos colaboradores dessa empresa, a empresa dá capacitação, a empresa dá renda, mas a empresa também começa a fazer coisas na sociedade, ajuda ali através de uma fundação, abre mecanismo para o desenvolvimento daquela sociedade, daquela comunidade, e tudo isso começa a se retroalimentar, né? Começa a ter aqui uma relação ganha-ganha, empresa e sociedade. Então, tem ali, quando o capitalismo começa a funcionar em comunidades mais pobres, novas oportunidades para o desenvolvimento econômico e progresso social aumentam exponencialmente. E aqui é interessante, o desenvolvimento econômico e o progresso social aumentam de maneira exponencial. Vamos lembrar que lá no começo, no modelo anterior de estratégia, se acreditava que toda vez para eu ter um desenvolvimento econômico exponencial, eu vou ter que gerar algum tipo de malefício. Para eu gerar muito cacau, eu vou ter que explorar alguma comunidade pobre, ferrar com elas, porque senão eu tenho custo. Toda vez que eu pensava em progresso social, isso era sinônimo de custo. E agora não. Porter está falando não. Se eu quero ter desenvolvimento econômico, eu tenho que ter progresso social e os dois andam de mão dada. Então, um não ocorre em detrimento do outro. Os dois acontecem de maneira simultânea. Aqui eu trago uma imagem que eu gosto muito, que é do ecossistema, né? A ideia do ecossistema é que, primeiro aqui traz, né, o sistema é algo estável, equilíbrio, autossuficiente, tem questão da biosfera, quer dizer, se alguma coisa dá errado no ecossistema, todo o ecossistema acaba tendo prejuízo. Tudo tem que estar em harmonia para todos crescerem e a vida acontecer. E, de certa forma, é isso que o Porter fala dentro de uma lógica de business. Hoje, certas empresas começam a entender que fornecedores marginalizados não têm como seguir produtivos ou sustentar, e muito menos melhorar a qualidade. Ao aumentar o acesso a insumos, partilhar tecnologias e conceder financiamento, uma empresa pode melhorar a qualidade e produtividade de fornecedores e, ao mesmo tempo, garantir o sucesso em um volume crescente. O aumento da produtividade, em geral, supera os preços mais baixos. À medida que fornecedor se fortalecer, seu impacto ambiental começa a cair drasticamente, o que aumenta ainda mais a eficiência e gera valor compartilhado. O que o Porter está falando? Se eu quero ter bons produtos, bons insumos, eu tenho que ter um bom fornecedor. Agora, se o meu fornecedor ele é pobre, carente, ele é marginalizado, ele não vai ter como ser sustentável, ele não vai ter como melhorar a qualidade do produto. Se eu precisar de mais matéria-prima, eu vou ter que ir atrás de outro, o que é caro. Como se esse fornecedor ele é marginalizado, ele não tem estudo, ele não tem formação, ele não tem tecnologia, ele provavelmente vai produzir como dá, vai produzir da maneira errada, ele vai poluir, se precisar poluir, porque ele não tem todo o conhecimento e tecnologia para evitar a poluição. O cara vai produzir do jeito que dá e do jeito que ele sabe, porque ele precisa pagar o almoço e precisa sustentar a família. E agora o que ele coloca? Puxa, se eu ajudo o meu fornecedor, né, às vezes concedendo financiamento, compartilhando tecnologia, dando insumo, dando capacitação, esse cara vai conseguir produzir melhor, vai conseguir produzir em mais quantidade se eu precisar, e, consequentemente, por produzir melhor, ele vai tender, né, a superar toda uma questão de preço e além de poluir menos. Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, por causa que estou um pouco preocupado com o tempo. Vou ler aqui o caso da Nespresso. A maior parte do café é cultivada por pequenos agricultores de zonas rurais carentes da África e da América Latina.
gente presa a um ciclo de baixa produtividade, má qualidade e degradação ambiental que limita o volume da produção. Para enfrentar esse problema, a Nestlé reformulou o esquema de compras, trabalhou intensamente com produtores, dando assessoria em práticas agrícolas, garantindo empréstimos bancários e ajudando a conseguir insumos como mudas, pesticidas e fertilizantes. A empresa ergueu instalações locais para avaliar a qualidade do café no ponto de compra, o que lhe permitiu pagar prêmio por grãos melhores diretamente ao produtor e, assim, aumentar o seu incentivo. Nesse exemplo, há um insight muito maior do que a vantagem de comprar fornecedores locais competentes. A terceirização para outras localidades e países gera custos de transação e ineficiência que podem anular os custos menores de mão de obra e insumos. Então, o que ele está colocando? Que a Nespresso, agora, ela não tem um foco só numa mão de obra barata. Ela conseguiu ter mais ganho porque ela começa a ter agricultores que, em vez de ter baixa produtividade, têm alta produtividade, que eles faziam um café com uma qualidade ruim, então você tinha que ter processos de industrialização para deixar esse café bom. E quando você dá capacitação, quando você dá insumo, quando você faz todo esse processo, você automaticamente diminui a degradação ambiental, porque a tecnologia ela vai muito nessa linha também, da utilização da água, usar o mínimo de pesticida possível, porque o pesticida também é caro. Então você tem uma série de práticas que acabam fazendo com que a economia seja maior do que só focar, né, em custos de mão de obra, né? E outra coisa que eles trazem é, puxa, agora eu consigo trabalhar o meu café na região, eu não preciso ficar juntando o café de um monte de regiões separadas para ser beneficiado lá longe. Tem muito a ver com aquele exemplo que eu trouxe. Aqui é uma iniciativa da Unilever da Índia, se chama Shakti, e é bacana que vejo que eles já pensaram em estar alinhado com a cultura indiana, vejam a logo, a forma como está desenhada, e a palavra Shakti, né, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é uma das esposas de Shiva, então tem tudo a ver com estar dentro da cultura deles. A Unilever dá microcrédito e treinamento e hoje tem mais de 45 mil empreendedoras, cobrindo cerca de 100 mil povoados em 15 estados indianos. Hoje, o projeto representa 5% da receita total da Unilever na Índia e ampliou a presença da empresa em zonas rurais e promoveu a sua marca em regiões onde a mídia não está presente, criando um grande valor econômico para a empresa. De maneira resumida, a Unilever trabalhou com mulheres, tem toda uma questão de empoderamento das mulheres, as mulheres lá têm toda uma questão de machismo, questão de renda familiar, muitas mulheres têm que sustentar a família de maneira sozinha. Então, o que a Unilever fez? Deu crédito, deu os produtos para as mulheres vender, deram treinamento para essas mulheres saberem vender, saberem negociar, saberem fazer as contas. Essa mulherada toda está lá na área rural, lá onde mal pega a TV, não tem internet, nada disso, onde era praticamente impossível você ver um produto da Unilever e estão vendendo o produto da Unilever. Essas mesmas mulheres agora estão gerando renda, a família delas também tem um pouco mais de dinheiro e elas também consomem o próprio produto da Unilever. Então vocês vejam, a Unilever te reduz a situação de miséria, empodera as mulheres, dá educação, dá financiamento, né, que é o microcrédito, e mesmo assim ganha dinheiro pra caramba. A gente tem que lembrar que a Índia, bota aí no Google quantas pessoas vivem na Índia, né? Então vocês vão ter ideia do quanto que a Unilever fatura na Índia. 5% a gente está falando de milhões de dólares aqui, tá? Não é pouco dinheiro, né, que a Unilever ganha fazendo esse tipo de ação. E ao fazer esse tipo de ação, a Unilever também tem o seu nome divulgado na Índia, o pessoal valoriza, né? Olha lá, já botaram lá 1,3 bilhões de pessoas. Eber, só para fazer um paralelo, veja quantas pessoas tem no Brasil. Vocês vão ver que a Índia tem mais, tem um pouquinho a mais de pessoas que no Brasil. A Laís também colocou. Eu falo demais, por isso que eu fico tomando água, porque senão minha garganta sempre estoura. Então, vocês vejam que eles têm um faturamento grande, né, 5% de toda a receita da Unilever, que é a parte desenvolvida da Índia, os grandes centros, que é a maior parte, né? Tem lá os shoppings, coisas, farmácias que vendem produto da Unilever pra caramba, mais 5% aonde a Índia dificilmente ia entrar, e aonde provavelmente outras marcas vão ter uma barreira de entrada muito grande,
Porque pense, a família começa a ganhar dinheiro pela Unilever, gosta do produto da Unilever. Vocês acham que se um dia chegar um produto de uma marca concorrente, vai ser fácil para eles trocarem? De novo, gera-se uma relação emocional com o produto, gera-se uma relação emocional com a marca, porque a marca gerou e compartilhou valor. Não é uma mera relação de exploração. Aqui eu trago, né, a questão do ecossistema, né, mas já fica claro. E aqui uma frase de Darwin, né, o vencedor não será o mais forte, será aquele que melhor se adaptar. Isso também é verdadeiro para a área de negócios. Vamos pensar a Kodak, de máquina fotográfica. A Kodak já foi a mais forte do mundo na área de fotografia. E a Kodak chegou a ter em torno de 90% do market share, que é a fatia de mercado de fotos do mundo todo. Então, era uma força absurda. E, de repente, um cara da própria Kodak falou, meu, desenvolvi aqui um negócio que tira foto digital. Aqui que a Kodak falou, meu, isso aí não serve para nada. Não faz sentido alguém tirar uma foto e não querer revelar. O cara saiu da Kodak, desenvolveu essa tecnologia. A Kodak se manteve achando que era forte o suficiente, não precisava se adaptar, e a Kodak falhou. Nós temos vários inúmeros, vários exemplos de gigantes muito fortes que faliram. Então, quer dizer, o que impera na natureza, o que impera no business, não é a força, mas é a capacidade de se adaptar. Hoje a Kodak está investindo no setor farmacêutico, interessante, ou seja, foi buscando, mas a área ali de fotografia dela chegou a decretar falência. Assim como a Ford também chegou a decretar falência nos Estados Unidos e foi ressuscitada, né? Então, não vou entrar nesses exemplos, senão a gente ficaríamos aqui horas. Pessoal, o Porter ele traz muitos exemplos de gigantes, porque é a realidade dele, ele convive com essas marcas gigantescas. Mas os projetos, por exemplo, do PIBEP anterior, mas que ainda está vigente, tem uma questão de valor compartilhado muito forte. Né? A gente vai trazer o pessoal para conversar com vocês. Então, vou falar aqui de um dos projetos, o Ibiram. O Ibiram ele quer fazer um jogo para ensinar conteúdos que envolvam uma questão sustentável e seja divertido. Ou seja, eu vou ganhar grana com um jogo educativo que vai ensinar as crianças com a ideia de ecologia, das ODS, etc, etc. Entende? Todo mundo ganha. Um outro projeto, vou fazer mais um spoiler, se chama Guarda-Tempo. A ideia é o seguinte, é ajudar no gerenciamento de fila. Né? Você vai num restaurante, você vai em algum lugar, você ter uma forma gamificada de saber como que você está na fila e ter uma relação bacana nessa questão de dor e também gerenciamento de filas agora no cenário de pandemia. E aí vai, né? Então, ou seja, toda a proposta de valor robusta e de negócios que estão crescendo hoje tem essa pegada de valor compartilhado. Eu entrego algo que a sociedade vai olhar e falar, caramba, isso é massa. Né? Eu vou falar aqui rapidinho do Uber, aí eu paro de falar de valor compartilhado, pelo menos por enquanto. Né? Corram atrás do slogan do Uber. Vocês vão ver que o slogan do Uber, a tradução em português é algo como todo mundo tem direito a um motorista particular. Né? Então, por que só pessoas ricas podem ter um motorista particular? Lógico que o modelo de negócio foi mudando, e agora estão brigando com transporte público. A ideia do Uber em alguns lugares não é mais brigar com o táxi, mas sim com o ônibus, principalmente através do Uber Pool, né, aquela piscina de pessoas dentro de um carro e por aí vai. Mas a origem do Uber foi, por que qualquer pessoa não pode ter o seu motorista particular? Inclusive tem, né, em vários, no Brasil acho que não tem, mas em alguns lugares tem a questão de você pegar um Uber que é só carro alucinante, tipo um Porsche, uma Ferrari, coisa do tipo, né, que está muito alinhado com a proposta original. Pessoal, vou fazer aqui uma enquete rápida, né, que sim, não, opa, derrubei minha xícara, só que já estava vazia. Alguma dúvida em relação ao valor compartilhado? Pessoal, se alguém tiver dúvida, eu vou pedir por enquanto só valor compartilhado, né? Dúvida em relação ao programa,
eu vou tirar no final. Deixa eu secar um pouco a minha bagunça. Enquanto vocês estão votando, peço que todo mundo vote. Temos aqui algumas pessoas que colocaram sim, que ainda estão com dúvida. Por favor, escrevam as dúvidas. Eu já vou pegar aqui no chat rapidinho. Vou dar uma subida, ver se eu pulei alguma coisa. Com as ações sociais realmente ajudam o marketing, tá lá, o Vinícius colocou. Estou aqui exibindo as respostas, então temos duas pessoas que colocaram, que estão com dúvida. Por favor, escrevam ali no chat. A Isabela colocou, por isso precisa existir uma responsabilidade econômica, social e ambiental. Isabela, hoje já está se falando assim, você precisa ter estratégia. Porque o termo responsabilidade social e ambiental, para muitas pessoas, ainda remete a ser bonzinho. E o Porter vem falando assim, não, cara. Se você está só ferrando uma sociedade, você vai ter pessoas com raiva da tua marca e isso vai gerar custo. Então, isso não é estratégia. Então, é muito mais do que ter responsabilidade social, tá? Apesar que eu concordo com você com essa questão. Opa, cadê meu slide? Sumiu. Tá aqui. Tá. O que são leads? Acho que eu já respondi. No Brasil, os produtores têm isso de graça. Não entendi aqui, né? Criar prospects ajudando eles, sim. A Thaís são potenciais clientes, pessoas que entram no funil. Ali está explicando a questão de prospect. Uma relação de confiança com a marca, sim, de confiança, de fidelização. Para quem gosta de marketing, entra numa estratégia de termos embaixadores das marcas. Não prospects, os leads já demonstram interesse por algo da marca, sim, Thaís, está certo. Mas de maneira geral, a gente pode chamar de leads, de prospect, porque tem pessoas que às vezes pegam, né, leads de base diversificada e tentam trabalhar para transformar um prospect em leads ou vice-versa. Vamos entrar aqui nos termos técnicos. Leonardo, saquei, então eles já são mais propensos a consumir isso, ali a quantidade de pessoas, vocês veem lá que a Índia tem 1,3 e a gente tem 0,2. Então, a Índia é muito mais pessoas. Já li da Kodak, o Google tem um enorme dinossauro na sua rede para sempre lembrar os seus funcionários disso. É verdade. Várias outras empresas também. O Facebook tem, na parte de trás, não sei se alguém aqui já foi lá no Facebook, no Vale do Silício, eu tive a oportunidade de ir lá. Atrás da placa do Facebook, vocês vão achar essa foto, tem a foto da empresa que era anterior a eles lá, quando eles compraram a sede. Eu não lembro agora qual, mas procure no Google que vocês vão achar. E eles deixaram de propósito, como fundo da placa do Facebook, para todo funcionário, quando entrar, olhar a parte de trás e ver assim, olha aqui, ó, aquela empresa lá não se modernizou e agora ela não existe mais. Tá? Então, o Facebook também tem essa mensagem bem forte na cultura. Como que você vê a questão do iFood com os entregadores? Uma questão extremamente complexa, Henry. Eu vejo que o iFood tenta fazer algumas iniciativas bacanas, ele tem algumas questões ali de ajuda, mas eu vejo também uma super exploração em cima dos entregadores. Vejo também o iFood, ele facilitou a vida de quem quer pedir comida, chega em casa, cai o preço, tem promoção, mas ele também acabou ali prejudicando muitos restaurantes, porque com essa questão de promoção, etc., quem consegue entregar em escala se dá bem, quem não consegue entregar em escala fica de fora. Então, eu não vejo que o iFood está 100% numa lógica de valor compartilhado, né? Vamos lembrar, nem todas as empresas seguem valor compartilhado e no Brasil isso é raríssimo, né? Está falando aí de uma mudança que ocorreu em 2011. Até isso chegar para dentro das empresas demora muito, ainda mais no Brasil, tá? Não sei se te respondi, Henry, mas é essa a minha leitura. Esses slides vão ficar disponíveis para nós, já estão, Luiz, aqui no Blackboard. Se não me engano, você é uma das pessoas que está sem acesso ao Blackboard, mas a ideia é que você logo, logo já tenha acesso. Para quem tem acesso ao Blackboard, já está lá, já compartilhei esses slides. No agro existe muito forte essa relação entre colaboradores, uma mão ajuda a outra, e as empresas sempre buscam essa fidelidade no mercado, porque não há tanta variedade de produtos. Sim, concordo. Cooperativa tem muito disso também.
E aqui tem um Henry, entendi, obrigado. Então, pessoal, imagino que quem tinha duas em relação ao valor compartilhado, conseguimos resolver. Vou falar aqui, vou tentar falar em torno de uns 20 minutos. Professor, é para uma indústria, tipo indústria têxtil, como poderia aplicar? João, você pode aplicar, vamos pensar, você começa um projeto simples, eu vou pegar um projeto que surgiu no PIBEP, edição 6, se eu não me engano, né? A equipe que ganhou o PIBEP 6 ou 7, agora eu não me lembro, porra, foi uma ideia alucinante que, mais ou menos assim, existe uma grande quantidade de pessoas que fazem roupa com uma pegada de cultura, com uma pegada de fazer em baixa escala, mas tem uma dificuldade grande de venda. Então, essa startup, a ideia era, eu vou tirar a dor dessas pessoas. Essas pessoas gostam de fazer a roupa, tem aquele ateliê pequenininho, são muitos mais artistas, não gostam de gestão, não entendem de gestão. Então, eles montaram uma estrutura para vender a roupa dessas roupas que eles faziam uma curadoria que tinham toda essa questão de cultura e de arte, né? O programa ele era 100% presencial, então o que a gente fez? No saguão da Escola de Negócios levaram lá algumas roupas de alguns desses artistas para vender. Dentro da PUC é proibido vender produto, mas quando é uma atividade acadêmica a gente consegue essa autorização. Depois evoluiu para um modelo online, fizeram um site bacana. Eu não lembro o nome do projeto, tá, pessoal? Quem foi o mentor dessa equipe foi o Ismael, nosso mentor, mentor aqui do programa. E aí vocês podem perguntar detalhes para ele, o nome, tudo ele vai saber. E aí isso deu muito certo, várias pessoas colocaram as roupas lá e começou a vender online, etc. E fortaleceu essa rede, foi alucinante, foi bem bacana. Então, é um dos exemplos, tá, João? Mas a ideia é o seguinte, se eu estou trabalhando numa região e eu preciso de uma mão de obra, de costureira, de fornecimento de tecido, como que eu posso fazer com que essa mão de obra não seja tão explorada, tão danosa, né? Então, eu posso gerar uma renda melhor, fazer com que essas costureiras também aprendam um pouco de design, um pouco de estilo, ou seja, as próprias costureiras também poderem propor modelos de roupa, melhoria, entendeu? Aí você vai pirando e cada setor tem a sua característica. Tá, vou avançar aqui. Empresas que começam a investir em robotização, gerando uma onda de demissões em massa, estão, de certa forma, fugindo do valor compartilhado, já que deixa de gerar empregos. Gabriela, muita calma nessa hora. É uma pergunta complexa. Se eu pudesse, eu faria essa pergunta para o próprio Porter, porque eu não vi ele respondendo nada em cima disso, mas, na minha opinião, não necessariamente, tá, Gabriela? Porque hoje, se eu não me modernizar, se eu não melhorar processo, e muitas vezes vai envolver a adoção de robôs, de máquinas, coisas do tipo, inteligência artificial, eu posso estar caminhando para falência. A questão é, será que eu não consigo fazer com que a comunidade em volta se desenvolva? Então, por exemplo, se eu tenho uma série de robôs, se eu tenho uma necessidade de mão de obra, de TI, de programação, coisa do tipo, eu não posso montar um curso para formar pessoas na comunidade para fazer esse tipo de assessoria, de mão de obra, de manutenção, coisas do tipo. Estou aqui viajando na maionese, tá? Eu iria mais nessa linha. Ainda existe o projeto, a última vez que eu vi do projeto não, e isso é muito comum, né? Existe um momento que a gente chama de virada de chave, que é, cara, você realmente quer transformar isso em grana, aí é trabalhar pra caramba, aí ir atrás de faturamento, né? E muitas pessoas às vezes querem, sei lá, vão viajar, se formam, conseguem um estágio, coisa do tipo, e os projetos acabam ficando de lado, tá? Existe sempre uma ruptura de um projeto bacana, aprender a empreender, e de, opa, eu quero isso para minha vida. Então, o projeto, a última vez que eu soube, ele estava pausado, né? Eles tinham vontade de continuar, mas iam dar um tempo, então não sei se retornou. Agora é hora de bombar, não entendi. Ir atrás cooperativo, mas isso funciona para empresas grandes porque precisa de um investimento.
Não necessariamente, João, vários projetos do PIBEP começaram pequeno, com investimentozinho aqui da PUC de 4.800, de às vezes 5.000, depende da edição, a gente muda, e a gente trabalha muito com essa lógica de valor compartilhado. O investidor não será o mais forte, será aquele que melhor se adaptar? Na verdade, a robotização poderia ser apenas realocar os funcionários da área, vou nessa linha também, Fernando. Você também pode trabalhar com a comunidade no sentido das pessoas demonstrarem o produto, assessoria de como usar o produto. Tem várias formas de você desenvolver uma sociedade, que não seja com a mão de obra braçal. Tem algumas empresas de tecnologia que dão cursos grátis online de tecnologia. Estou aprendendo Python de graça, o chamado JetBrains. Muito bom curso com gamificação. Vai nessa linha, Carlos, com certeza. Mas, segundo o Porter, só valeria a pena investir nessa capacitação e desenvolvimento regional se atingisse efetivamente o faturamento da empresa ou na economia dos custos do processo? Não, Weber. Se eu tenho o Porter deixa claro assim, se a sociedade se desenvolve, por mais que eu dê um curso, sei lá, de culinária, e eu tenho uma empresa de TI, porra, aquela pessoa de repente começa a vender comida, monta um restaurantezinho, qualquer coisa do tipo, ela vai uma hora ou outra precisar de coisa de TI. Ou ela vai gerar emprego de garçom, não sei o quê, para alguém que um dia vai precisar uma parte de TI. Ou vai, entendeu? Você faz aquela engrenagem girar, uma sociedade mais pujante, ela vai fazer com que a empresa também se torne mais pujante, vai diminuir a criminalidade, vai diminuir uma série de coisas. Vocês não têm ideia do custo que é de insegurança de uma empresa que só faz exploração em países extremamente pobres. Porque a sociedade ali odeia aquela empresa, se vê como explorada, você tem que ter um monte de segurança, você sempre tem carga sendo roubada, você tem boicote, você tem gente que fica atacando poste de luz para acabar a energia. Mas é tudo custo, entendeu? E se a sociedade, a parte ao redor fala, porra, essa empresa é tesão, ali naquela empresa ninguém mexe. Ou aquela empresa é tesão, porra, um dia eu quero trabalhar lá, eu quero que meu filho trabalhe lá. Quer dizer, você começa a ter um processo de ter uma mão de obra ali facilitada. Aí foi. Essa lógica de valor compartilhado. O Christian, já foi meu aluno, o Christian também já é veterano de PIBEP. Quase não reconheci por essa foto. Compartilhado gera transbordamento tecnológico que acaba beneficiando as empresas de alguma maneira indireta. Exatamente. Desenvolvimento de outras empresas acaba ajudando no fortalecimento de outras, sim. E, na verdade, não é só essa cadeia direta, tá, pessoal? A sociedade ali estando melhor, com mais conhecimento, com mais sustentabilidade, com menos poluição, com menos violência, isso também vai tornar a empresa melhor, um ambiente melhor de trabalhar, as pessoas que estão trabalhando lá vão estar mais felizes, não vão estar lá com raiva só pelo salário. Quer dizer, é todo um espiral de ganho. E aí, professor, beleza, Christian? Bem-vindo. Se tiver mais alguém que já teve aula comigo, manda um hello aí, que é difícil ver aí todo mundo. Blá, blá, blá. Pum. Pessoal, momento importante, antes de a gente entrar em Golden Circle, né? Toda oficina vai ter um QR Code e um link, então, quem quiser tirar foto, já entra no link, preencham lá, vocês têm 48 horas para receber a declaração de participação da oficina, a gente vai usar esse método para o fornecimento das declarações. Lembrando, não é obrigatório, lembrando, não tem nada a ver com fazer o teste para ter 70% ou mais. Isso aqui é para você receber a declaração, né? Eu chamo de certificado, mas tecnicamente é a declaração. Como vocês já têm esse slide, eu vou deixar aqui mais alguns segundos e já vou tocar o barco. Vixe, deixa eu entrar já nesse Forms, então. Enquanto vocês acessam, deixa eu entrar aqui. Está falando que está pedindo um número. Então, foi algum erro na configuração do Forms, eu vou mudar ele já. Enquanto vocês vão acessando. Uhum.
Pessoal, eu já ajustei. Tem duas pessoas aqui que já responderam. Vejam aí se deu certo. Não deu certo, eu mudo. Tem 2 lugares pedindo e-mail. Sim, pessoal, vocês não têm ideia da quantidade de e-mail digitado errado que a gente teve na nossa inscrição, e isso gerou uma dificuldade muito grande para muitas pessoas entrarem no Blackboard. Então, a gente vai ter que ficar pedindo mais de um e-mail para gerar declaração, porque se daí depois o estudante não recebe a declaração, é uma choradeira, e a gente está tendo uma quantidade de e-mails digitados errado, e por incrível que pareça, muitos erros de digitação de e-mail são coisas simples, como, por exemplo, colocar vírgula em vez de ponto, ponto com, mas em vez de MN, e aí por aí vai. Deixa eu avançar aqui, como que eu faço para ficar aqui a tela cheia e eu ver vocês? Eu tinha conseguido. Bom, vamos aqui pro Golden Circle. Pedro, a ideia para o PIBE pode ser qualquer coisa, bicho. Você pode vender roupa, que nem a gente já teve, você pode ter o que você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Pessoal, agora eu estou só vendo o slide, eu não estou conseguindo ver o chat de vocês. Não estou conseguindo ajustar aqui no monitor. Então, eu vou conseguir ver o chat. De tempos em tempos eu vou dar uma... Deixa eu ver se eu consigo. Aê, consegui. O Golden Circle, pessoal, ele é o seguinte, né? A teoria aqui do Simon Sinek, e gosto de trabalhar ela depois que eu trabalho o valor compartilhado, porque vocês vão ver que tem muita coisa que se assemelha. Então, o valor compartilhado é algo macro, algo de estratégia. E mais ou menos na mesma época, um cara chamado Simon Sinek falou que existe um padrão de sucesso das empresas. E se existe um padrão de sucesso das empresas, se eu quero montar uma empresa, se eu quero montar um empreendimento, se eu seguir esse padrão, tem muita chance de dar certo. Então, essa é a lógica dele. Por isso que ele ficou famoso, também dá aula nas principais business schools do mundo, e também é um grande consultor. Então, né, e ele sempre coloca assim, cara, para você ter sucesso, você tem que começar pelo porquê. Vixe, tá, o Evandro está falando algumas coisas que eu não estou entendendo nada, eu vou voltar aqui. Comece pelo porquê, a gente vai entender que porquê é esse. Então, lembrando que é um modelo de sucesso tanto para líderes como para empresas que dão certo. Está aqui o Simon Sinek, que eu fiz um print do TED. O TED dele é um dos mais assistidos, é o mais assistido na área de negócio. E vale a pena, vocês vão ter que assistir até para fazer os testes. O que o Simon fala? Cara, se você quer sucesso, pense o porquê que você quer. E aí, depois que você pensar no porquê, você pense como que você entrega esse porquê. E depois você vai entregar algo que é mais um objeto, algo mais racional. Tá? Então, vamos lá, que no começo parece meio confuso. Eu vou tentar trabalhar já alguns exemplos com vocês, vou dar uma avançada, mas de maneira simples. Aqui é emocional, aqui o certo é ser emocional, pode até ter algo de racional, mas predominantemente tem que ser emocional, e aqui é racional. O why é qual que é a minha razão de existência. Por que que a minha empresa existe ou por que que ela tem que existir? Se ela não existir, quem vai sentir falta? E o how é o que de valor que eu tenho aqui, como que eu faço para entregar esse valor, e o what é li bem o produto ou serviço que eu entrego. Então, né, o why nunca é ganhar grana é uma consequência, isso é óbvio. O why, que é a causa, tem que ter muito a ver com propósito, crença. Né? Se você já tem uma empresa, você pode usar essa teoria perguntando por que a tua organização existe, por que ela faz o que faz. Se ela deixar de existir, alguém vai sentir falta? Ou, se ela deixar de existir, vem qualquer concorrente pode me substituir, ou seja, entra uma prostituição de mercado muito grande.
Como eu já tinha adiantado, então a ideia é que aqui o why e o how sejam muito emocionais, ou seja, você pôr impulso elétrico na cabeça da pessoa, você vai ver que dentro do cérebro você vai ter impulso elétrico predominantemente no sistema límbico, que é a parte emocional, e quando a pessoa se remete ao AT, que é a parte racional, que é o produto, é o serviço em si, você tem predominantemente impulso no neocórtex. Com isso, o Simon Sinek ele conseguiu deixar de uma maneira verificável, uma maneira tangível, saber se você está tendo o Golden Circle ou não. Se alguém está tendo contato com a tua marca e tem impulso elétrico, principalmente no sistema límbico, é uma relação do Golden Circle, se não é neocórtex. Aqui eu vou falar um primeiro exemplo rápido. Se alguém aqui tiver moto, ou conhecer alguém que tenha moto, e essa moto for uma Harley Davidson, provavelmente vai entender o que eu estou falando. Eu tenho um amigo, grande amigo meu, já trabalhei com ele, já foi professor da PUC, que ele tem Harley Davidson. Se você chegar para ele e falar assim, porra, como que tá a tua moto? Ele fala assim, cara, eu não tenho moto, eu tenho Harley. Porque ele se ofende de você chamar uma Harley Davidson de moto. Né? Ele tem amigos do grupo de moto dele que tem o símbolo da Harley Davidson tatuado. Ou seja, vocês concordam que é uma relação emocional? Se você pensar com a parte racional, com o neocórtex, você dificilmente compraria uma Harley Davidson. Porque ela não é a mais veloz, ela não é a mais econômica, ela não é a mais silenciosa e ela não tem a melhor ergonomia. Mas, para quem gosta de Harley Davidson, não é uma moto. Harley Davidson é um estilo de vida, tem a ver com a liberdade, tem a ver com o grupo de amigos, ou seja, é emocional. Se você pegar a Harley Davidson, qual é o why, qual é a causa da Harley Davidson? Estilo, liberdade, amizade. O why, veja como o why é forte. Como que a Harley Davidson faz isso? Com estilo, com motor com barulho, mantendo as características originais, coisas do tipo. O what, o que ela vende? Ela vende a moto, ela vende jaqueta, ela vende chaveiro, vende um monte de coisa. Vocês entendem? Como aqui é uma questão emocional e aqui é o neocórtex, se você chegar para um cara, para um harleiro e falar, meu, eu tenho essa moto aqui sei lá, eu tenho aqui essa Honda, ela tem tanto de potência, ela é silenciosa, ela anda de 0 a 100 em muito menos tempo. Eu falo, cara, não me interessa. Eu não quero saber de nada racional, sai fora, bicho. Eu quero o estilo, eu quero o why. Então, paga mais caro por um produto, porque se identifica com a causa. Tá? Então, esse foi um primeiro exemplo para ficar tangível. Então, Harley Davidson, why? Estilo, a fraternidade, fazer parte de um grupo. Como que isso é feito? Tem um estilo da Harley de ser feito, né? O design, o ronco, as cores, uma série de atributos. E o que vende? O ato é sempre aquilo que eu vendo. É a moto, a jaqueta, é o chaveiro, boné, é um mandaréu de coisa. Vamos avançar. Então, aqui tem mais um fazendo um paralelo, sistema límbico e neocórtex, para quem gosta de psicologia ou neurociência ou coisa do tipo, é muito forte. Essa foi a grande contribuição do Simon Sinek, ele misturou questões de marketing, de venda, de estratégia com biologia e neurociência, né? E ele conseguiu comprovar, como eu falei, se você botar um eletrodo na cabeça, e é muito fácil pôr eletrodo na cabeça, tá, galera? Eu me apresentei muito rápido no primeiro dia, nem lembro se eu me apresentei, mas minha graduação e meu doutorado são em psicologia. Então, já vi esse tipo de experimento. Cara, você bota um eletrodozinho na cabeça e vê certinho onde está tendo impulso elétrico. Você bota um cara da Harley para comprar uma nova Harley, uma jaqueta, qualquer coisa, o impulso elétrico vai estar aqui no sistema límbico muito forte. Esse mesmo cara vai comprar, sei lá, café no mercado, que ele compra a marca mais barata, ou uma série de marcas mais baratas e usa racional, o impulso elétrico está todo lá no neocórtex. Vamos avançar, então aqui outras analogias, né? Aqui falando do cérebro, vou avançar. E galera, eu vou trazer mais alguns exemplos de Golden Circle, vou falar da Natura, vou falar
usar aqui esse desenho, que eu gosto muito. Eu vou exagerar algumas características aqui da Natura, mas é um exagerar para facilitar a compreensão, mas tudo é base de dados que a própria Natura compartilha. Qual que é o why da Natura? Se vocês olharem, principalmente quando surgiu a linha Ecos, a Natura tem dois pilares. Tem o pilar de sustentabilidade ambiental e transparência. Como que a Natura faz para entregar sustentabilidade ambiental e ser transparente? O how, que é o como ela faz, ela pega, por exemplo, a castanha da comunidade ribeirinha da Amazônia. Para quem gosta de administração, produção, coisa do tipo, vai saber que desde Taylor, com a administração científica, ele fala assim, se você quer qualidade, você tem que ter um padrão. Então, se eu quero castanha com qualidade, eu vou plantar um monte de castanha ao mesmo tempo, no melhor solo, e vou colher elas no melhor momento para todas terem o mesmo tamanho e o mesmo grau de maturação. Isso é sinônimo de qualidade. E isso imperava até surgir teorias como valor compartilhado, o Golden Circle, que vai na mesma linha, e todas as ferramentas que se desenvolveu ao longo do PIBEC. A Natura, quando coloca um pilar de sustentabilidade ambiental, ela fala, caramba, eu não posso mais produzir essa melhor castanha, porque isso degrada o solo, eu tenho monocultura, eu estou trabalhando só com grandes produtores rurais, eu estou ferrando com a população ribeirinha, blá, 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 desmatamento, toda aquela coisa errada. Então, o que, que a Natura faz? Ela pega lá a população ribeirinha, vai de canoa, junta um monte de castanha, leva num ponto de coleta, que chega na Natura, ela tem um custo enorme de separar as castanhas, descartar aquela que não presta, e aí produzir. Para ser transparente, a Natura, nas suas novas sedes, na sede principal em São Paulo, ela botou tudo de vidro. Ou seja, todo mundo vê onde todos estão, não tem mais aquela coisa de reunião, departamento secreto, todo mundo enxergando tudo, ou seja, o how gera inclusive um custo financeiro porque muda a estrutura. Se eu tenho sustentabilidade ambiental, eu também, o meu how vai ser utilizar o máximo da água, reciclagem, filtragem, ficar utilizando a mesma água, utilizar energia elétrica com placa solar. Eu investi, por exemplo, a Natura também foi pioneira na questão de refil de embalagem, né, para não diminuir descarte. Tem uma porrada de coisas que, da forma de fazer, que a princípio só gera custo, mas esse custo é justificado porque entrega o why. O que, que manda na estratégia? É o why. Se o why fala, eu tenho que ser transparente, eu vou ter que ter estudo de vidro. Se o meu why fala que eu sou transparente, eu tenho que permitir mais auditoria do que a lei exige. Eu tenho que emitir mais balanços e relatórios que a lei exige. Então, eu sou transparente, eu tenho que fazer de maneira transparente. Se coloca que o meu why é ser ambientalmente correto, eu vou ter que ser ambientalmente correto de verdade, porque isso é estratégia, não é publicidade. Então tem que ser de verdade. E o que a Natura vende? Hidratante, perfume, cosmético, toda essa coisa arada. O que é importante, e eu gosto muito do case da Natura? Primeiro que é um case brasileiro. E outra, a Natura, antes de ter essa estratégia, ela era uma empresa de cosmético que vivia na prostituição de mercado. E ela tinha uma dificuldade enorme de crescer. O que é a situação de prostituição de mercado? Vou pegar aqui dois lápis. Eu tenho esse lápis e eu tenho esse lápis. Se esse lápis custa R$10 e esse custa 8, esse vai vender mais. Esse agora custa 7, esse vai vender mais. Esse agora custa 5,50. Ou seja, a única decisão de compra é racional, é neocórtex. Ou seja, eu entro numa prostituição de mercado, o mais barato vende. A Natura, ao ter essa causa de ser transparente e de valorizar a questão socioambiental, começou a ganhar uma porrada de prêmios por valorizar a população ribeirinha, por proteger a região do não sei do que, pelo refil de embalagem, foi diminuir o descarte, pelo processo de reutilização da água. Foi ganhando prêmio, isso foi gerando um marketing, uma publicidade, e aí eu tinha um tipo de consumidor que cada vez está mais consciente. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento das gerações, disseminação da informação de maneira rápida, redes sociais e por aí vai.
pessoas que não querem consumir qualquer coisa, né? E aí você tem lá um nível, um tipo de pessoa que você fala assim, cara, a indústria de cosmético é suja, uma indústria que polui, que usa às vezes trabalho escravo, que testa em animais, que polui pra caramba. E aí, de repente, começa a olhar, porra, a Natura é uma empresa de cosméticos e ganhou um prêmio por causa de reciclar água. Porra, eles não testam em animais. Porra, eles valorizam a população ribeirinha que está fodida. Porra, eu quero experimentar esse hidratante. E essa pessoa compra o hidratante, agora vocês vão concordar comigo. Se o hidratante da Natura tem lá 100 ml e custa R$ 10, e eu tenho um outro hidratante que hidrata a mesma coisa, o mesmo poder de hidratação, e também tem 100 ml e custa 8, vocês concordam que a pessoa vai pagar 10? Ou seja, eu quebro a prostituição de mercado. E antes que alguém fale assim, porra, Paulo, mas não tem tantas pessoas com essa preocupação social com a Natura estar tão forte como está hoje. Não. Mas você imagine o poder de eu começar a ter algumas pessoas que compram mesmo sendo mais caro e defendendo a minha marca. Essa pessoa, quando alguma outra pessoa que ela conhece vai comprar cosmético, vai falar assim, porra, compra Natura. Não compra de outra marca que ferra com o mundo. Porra, senão vai ser mané de... Ou seja, você vai ter pessoas que vão divulgar a sua marca, vão defender a sua marca, vão ser embaixadores da sua marca. Ou seja, gera um marketing e uma fidelidade à marca de maneira extremamente forte. Começa a virar um consumidor que nem é um consumidor que consome Harley. Ou seja, uma relação emocional, uma reação límbica com o seu produto. E essa pessoa que tem uma reação límbica, ela está sempre divulgando, sempre trazendo novos clientes. Isso, ao longo do tempo, vai se fortalecendo, e a Natura sai de uma empresa praticamente inexpressiva globalmente para uma empresa muito forte agora também globalmente, né? Lembrando que a Natura, aqui há fotos da Natura, como que é a sede dela, né? Se ela é transparente, todo mundo tem que ver onde tudo está acontecendo. Então está aqui o ambiente, pra vocês verem como o HAL realmente tem que ser de verdade, não pode ser meramente publicidade. E aqui, né, uma notícia recente, do ano passado, no caso não lembro se foi o começo desse ano, ano passado, a Natura compra a Avon, e a Avon era uma gigante global, mais de 100 anos, coisa do tipo, e a Natura de uma empresa pequena que tinha dificuldade de crescimento, que começou a crescer após utilizar essa estratégia, hoje já está entre as maiores empresas de cosméticos do mundo, extremamente pujante, e, putz, né, comprou a Avon, que era um ícone da indústria de cosméticos. Tá? Então fica aí o exemplo. Aqui eu não vou ligar o vídeo do YouTube, quem quiser depois clica e assiste. Mas um exemplo bem fácil que eu vou mostrar agora é dessa iniciativa que quer acabar com pratos de plástico, né? Se a gente pensar em prostituição de mercado, se a gente pensar em prostituição de mercado, a embalagem plástica é o ápice da prostituição para mim. Pensa, você vai comprar um prato descartável de plástico, se você precisar comprar, você vai olhar e vai comparar o preço. Porra, é firme igual, duro igual, bonito igual, vou ver qual está mais barato. Ou seja, prostituição de mercado pura. Se alguém fosse falar, Paulo, eu vou empreender e vou montar embalagem descartável, eu ia falar para a pessoa assim, cara, se você tiver muitos milhões, você tem chance de dar certo. Você vai ter que produzir em altíssima quantidade para ganhar milésimos de centavos por prato e no bolo, por vender em quantidade, você vai faturar. E aí veio esses caras aí, a história deles é bacana. Um alemão foi para a Índia e lá na Índia ele viu que os indianos comiam numa folha e essa folha, mesmo a comida lá cheia de molho, toda cheia de líquido, aquilo não pingava. E ele falou: caramba, isso é um prato perfeito. Pegou essa folha, levou para a Alemanha, fez um processo de prensa, de pressão, de prensa, de temperatura e prensa. Ou seja, não adiciona nada de químico, não polui nada e fez esse prato descartável. E esse prato descartável você está consumindo uma folha. Ou seja, se você jogar no lixo, se você jogar na água, se você jogar na floresta, está jogando uma folha. Não faz mal nenhum para o meio ambiente. Para resumir a história, esses caras têm fila de espera, né? Com certeza custa dezenas de vezes mais caro o prato. Estou perguntando da empresa, deixa eu voltar o nome lá. Puxa, eu não tenho o nome aqui, eu não lembro, mas vendo o vídeo ali você vai descobrir o nome. E agora já existem várias, né? Tem até aqui no Brasil que faz através de amido, faz com folha de, eu acho que casca de mandioca, ou fibra da mandioca, ou fibra do coco, já isso aí virou febre, tá?
Tem um monte. Mas esses caras têm fila de espera. Então imagine qual que é o sonho de qualquer empreendedor. Eu tenho mais gente querendo comprar do que eu consigo produzir. Enquanto pessoas que também produzem embalagem descartável se matam na prostituição de mercado, e é um mercado que está perdendo espaço, porque as pessoas não querem mais. É esse o nome mesmo, eu não lembrava, mas é esse Beef Republic mesmo. Obrigado, Adriane. Deixa eu avançar, pessoal, eu vou para o nosso último exemplo, que é a Apple. Né? Apple, você gosta da Apple não? Ela, né, quem lê o livro do Simon Sinek e for estudar os artigos dele, vai ver que de maneira muito constante ele cita a Apple. Vamos ver o porquê. Vou voltar lá na imagem que eu gosto, para trabalhar o Golden Circle. O livro do Simon, eu tenho o livro dele aqui no final do slide, tá? Mas eu começo pelo porquê. Em inglês é Start with Why. É um livro baratinho, fininho, fácil. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma tela. Aqui. Aparece aqui, ó. Livro Simon Sinek. Eu acho ele bem fácil, ó. Tá aqui. Vamos ver até quanto ele custa mais ou menos. Eu comprei ele mais perto desse preço, não tanto desse preço. Uns 30 pila, mas é um livro bem fininho, bem tranquilo. Beleza. Apple. Eu estou curtindo ouvir audiobook aí e tal. Maravilha. Pessoal, qual que é o why? E vocês perceberam que o why é algo emocional. O why tem a ver com o fundador da empresa. O why tem... O why, a causa e a Harley Davidson tem a ver com a Harley Davidson. Se vocês pegarem o Boticário, que tem uma história alucinante, isso vai ter a ver com a causa do fundador. Da Natura tem a ver também com as pessoas que criaram a empresa. E da Apple não era diferente. Então, o why da Apple, que fez com que muitas pessoas se fidelizassem à Apple, tem muito a ver com a cabeça de Steve Jobs. Por mais que o Steve Jobs, né, seja completamente louco, e quem leu a biografia dele, outros livros dele, falando do Jobs, vai concordar comigo que ele era completamente doido. É o tipo de leitura que eu recomendo ao extremo, a biografia do Steve Jobs. Qual que é o why? O que o Steve Jobs falava que ele queria desde quando ele trabalhava na garagem da casa lá em Palo Alto, lá na Califórnia, no Vale do Silício? O why da Apple foi sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Né? Fazer com que as pessoas pensem diferente. Vocês vão até lembrar propagandas antigas da época que tinha lá, think different, ou seja, pense diferente. Como que o Steve Jobs fazia? Um cuidado extremo no design, tanto interno como externo, né? Tudo minimalista. Ele sempre fez tudo ponta a ponta, ou seja, eu faço hardware e eu faço software. O design interno dos produtos tinha que ser tão detalhado e do jeito que ele queria como externo. A disposição de onde estão os cabos, as placas, onde fica a bateria. Ele tinha uma preocupação e uma exigência com o que tem dentro com o que tem fora, ou seja, o cuidar do todo. E o que o Steve Jobs vendeu? O que o Steve Jobs fez para entregar a causa dele? Fazer com que as pessoas pensem diferente. Então, vamos lá. Eu não vou falar agora aqui na ordem cronológica, mas eu vou falar aqui de uma maneira ficar claro como muitos produtos da Apple entregaram essa causa. Quando o Steve Jobs começou a fazer o primeiro computador dele, que tinha design, cantos arredondados, o mínimo de botão possível, as placas internamente estavam todas alinhadas, tudo bonitinho como de fora, ele fez com que as pessoas pensem diferente, quer ver? Naquela época, acreditavam que o computador era só para a grande indústria. E as pessoas falavam que o Steve Jobs era louco. O Steve Jobs falou, tem um registro dessa fala dele, que ele falou assim, um dia todas as pessoas ou terão ou vão querer ter um computador, e as pessoas deram risada. Né? Acredito que vocês concordam comigo. Hoje, todas as pessoas ou têm um computador ou querem ter um. Lembrando que hoje, os celulares são pequenos computadores, tem processador, memória RAM, vídeo, blá, 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 tudo isso.
Então, ele mudou a indústria do computador, ele mudou a forma como as pessoas enxergavam. O Steve Jobs estava numa reunião, ele fazia reunião andando em Palo Alto, lá onde fica a Apple, e ele escutava aqueles MP3 antigos, escutando música, andando e caminhando. E os depoimentos colocam que o MP3 dele começou a travar, ele arrancou da orelha, pisou e destruiu, falou, isso é uma bosta, vou fazer o que as pessoas pensem diferente. Como que eram os primeiros tocadores de MP3? Cheio de botão, com pilha, uma empresa fazia o hardware, outra fazia o software. O que o Steve Jobs falou? Tá tudo errado. Vou fazer da minha maneira e farei o que as pessoas pensem diferente. Ele criou o iPod. Praticamente sem botão, né? Praticamente sem botão, cantos arredondados, cuidou do processo inteiro ponta a ponta, hardware e software, e todos os outros tocadores de MP3 foram na mesma linha. Ele mudou toda a indústria de como se tocava música. Começou a ter pirataria pra caramba de música, começa a surgir Napster, começa a surgir Emule da vida, a indústria da música estava ferrada, as pessoas falando acabou a indústria da música. O primeiro investidor do Dropbox ligou para o Steve Jobs também pedindo socorro. Quem não sabe de quem eu estou falando é do Bono Vox do YouTube. E aí o Steve Jobs falou assim, mas tá tudo errado, tem que fazer o que as pessoas pensem diferente. Por que eu vou comprar um CD se eu quero escutar uma música? Eu tenho que comprar um CD que vem um monte de música. Eu tenho o risco de perder ou riscar a porcaria do CD, tá tudo errado. Vamos usar a tecnologia de ponta a ponta. Uma única empresa cria toda a experiência, muita tecnologia, o mínimo possível, ou seja, minimalista de novo. Nesse caso não tem botão, mas o mínimo possível. E o que ele criou? O iTunes. A possibilidade de eu comprar uma música por 99 centavos de dólares. E revolucionou a indústria da música. Lógico que hoje veio o Spotify, etc., e a própria Apple se modernizou. Mas quem criou isso foi o Steve Jobs. Indústria do celular. Quais marcas dominavam o mercado antes de surgir o iPhone? Nokia e Motorola. Como que eram os celulares gigantes e cheios de botão? Aí, de repente, os celulares começaram a ficar pequenos. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que tinham celulares já tão pequenos que as pessoas estavam começando a ter dificuldade de teclar nos celulares. Tá? Tudo isso é registro, fato histórico. Steve Jobs olhou aquilo e falou, tá tudo errado, vou ter que fazer o que as pessoas pensem diferente. O que ele fez? Um celular grande, minimalista, o mínimo de botão possível, cuidado interno e externo, ponta a ponta, eu faço hardware, eu faço software, uma experiência bacana. E o que ele vendeu? Celular. Toda a indústria do celular quebrou, a Nokia, a divisão de celulares faliu, depois foi ressuscitada, a Motorola faliu e também foi ressuscitada. Né? Ou seja, o que a Apple vende? A Apple vende celular, a Apple vende computador, a Apple vende música. A forma de fazer é sempre a mesma e a causa de um produto da Apple é o mesmo. O Steve Jobs foi demitido da Apple por um processo que deu errado internamente, um computador que ele queria desenvolver não dava certo. Tem também toda uma questão emocional, foi um projeto que ele colocou o nome de Lisa, que é o nome da filha que ele nunca aceitou, nunca assumiu, e ele fala que foi uma coincidência, whatever. E o Steve Jobs sai da lá e monta uma outra empresa junto com um indiano, não é um indiano, não lembro de onde que é o cara, se chama Ed Catmull, inclusive tem um livro que chama Criatividade S.A. desse cara, ele conta várias partes a influência do Steve Jobs. E eles montaram uma empresa que se chama Pixar. Nessa época, o Walt Disney tinha recém-morrido e os desenhos da Disney começaram a ficar chato, o faturamento da Disney começou a despencar, muitos analistas falam assim, é o fim da era Disney, as pessoas não querem mais ver desenho, o desenho virou chato, agora é filme, agora é série. E a Disney, né, se o desenho não estava mais fazendo sucesso, muitas crianças não queriam ir no parque, não queriam comprar boneco, coisa do tipo dos desenhos, e a Disney. Aí eles montam a Pixar, o Steve Jobs fala assim, tá tudo errado, o que tem que ser feito? Tudo de ponta a ponta, tudo com tecnologia, tudo minimalista, todo o processo tem que ser bonito, estético, tudo tem que ter um cuidado.
vamos fazer com a mesma metodologia e fez com que a indústria do desenho animado mudasse. Teve um primeiro desenho chamado Toy Story, que foi lançado, explodiu no cinema, e toda a indústria do desenho foi impactada e incorporou aquilo que o Steve Jobs fez junto com o Ed Catmull lá na Pixar. Inclusive, a Disney depois, lógico, comprou a Pixar. Aí o Steve Jobs volta para a Apple sem o Steve Jobs estava tendo uma crise, o valor dela de mercado estava caindo, o Steve Jobs vem e isso cresce para caramba. Tá? Então, aqui são alguns exemplos, o que tudo tem em comum, uma forma de fazer e aquele apetite do Steve Jobs, eu quero fazer o que as pessoas pensem diferente, o que eu faço tem que mudar. Tem que mudar como que as pessoas pensam. Eu não suporto as pessoas usando e pensando da mesma maneira. Era essa a causa da Apple, essa a causa do Steve Jobs. Tá? Agora vamos aqui para algumas fotinhas, eu adoro fotos. Aqui é uma foto da Apple Store em Nova York, quando a Apple ia lançar um produto totalmente novo. Eu não estou falando de um modelo novo. Eu estou falando assim, a Apple não vendia celular, de repente a Apple lança um celular pela primeira vez. As pessoas ficaram semanas na fila, porque elas não sabiam ao certo que celular era esse. Mas elas sabiam que esse celular ia mudar a indústria, ia mudar o mundo. Aqui está a fila, quando as pessoas paravam de chover, elas comiam, elas recebem. Se vocês repararem aqui, tem até o guarda-chuva da época, ela sabia que as pessoas iam ficar lá dentro. Aqui são as filas, como é dentro da Apple Store, ou seja, as pessoas realmente ficavam semanas e depois que abria para ser um dos primeiros a comprar, isso demorava para cacete. Esse tipo de cara que é chamado de Mac Maniac, de praxe, quando a Apple lançava alguma coisa nova, que é o iPad, ele não sabe ao certo, a Apple não divulga todas as características técnicas. Então, esse cara que está feliz, provavelmente é um dos primeiros a comprar, ele não sabe ao certo o que é isso. A única coisa que ele sabe é que é caro, e ele tem orgulho porque já comprou dois. Tá? Então, você vê um nível de relação límbica de produto com a marca. O cara não tem certeza do que comprou, ele só tem certeza que foi caro, ele se sente orgulhoso. E muitas pessoas seguem ele em rede social, ele vai fazer a descrição do produto, blá, blá, blá. E tem toda uma questão aí por trás disso também. Então, aqui algumas homenagens das pessoas em diversas culturas frente aos produtos da Apple. Né? Aqui eu acho que é o ápice, aqui é o ápice de quando, da relação límbica do Steve Jobs com o mundo, né? Quando o Steve Jobs morre, você vê várias culturas prestando homenagem, solidariedade, um caos na Bolsa de Valores do mundo inteiro, não só a Nasdaq, mas também todas, né? Porque o mundo perdeu alguém que fazia as pessoas pensarem diferente. Né? Então, estão aqui várias culturas prestando homenagem. Eu gosto muito da galera oriental, são sempre muito mais criativos. Aqui é um print de notícia da época. Na época, Coldplay e Nora Jones eram as bandas da época, fazendo um show gratuito em tributo às pessoas em comoção. Quer dizer, ele só era o CEO, ele só ganhava bilhões, ele só era a empresa mais valiosa do mundo, né? Várias vezes foi a empresa mais valiosa do mundo. Então tá aqui o Steve Jobs morreu, tchau. Pela hora, vai avançar, então eu já tinha falado do Uber, então todo mundo pode ter um motorista privado, a causa e a ideia de compartilhar valor e coisas do tipo do Airbnb é conectar pessoas com lugares com bom sentimento, né? Esse love aqui é muito mais um sentimento. E pessoal, aqui eu vou encerrar essa parte do Golden Circle, eu tive um pouco mais, a gente já avançou bastante, a ideia era durar no máximo 1h30. Eu vou agora tirar dúvidas de vocês, tanto da parte de valor compartilhado, como do Golden Circle. Né, eu acho que pode ser mais interessante. Deixa eu terminar aqui a compartilhamento de tela. Só vou pedir aqui uma pausa de 3 minutos, que eu vou pegar mais uma água ali. E vão botando as perguntas e comentários, eu já retorno.
Pronto, pessoal, já voltei. Vamos lá, perguntas, dúvidas. Se alguém quiser falar, eu habilito aqui para vocês poderem falar. Deixa eu ver se eu consigo habilitar para todo mundo. Eu acho que como estava para caber mais pessoas, se fosse preciso, não, eu não consigo. Não está tendo como. Mas mandem perguntas, comentários. Aqui vamos interagir. Deixa eu voltar aqui um pouco. A Natura, também aqui a Gabriela. Caso ficou alguma coisa acima aqui do comentário da Gabriela, por favor, aí me avise. Está investindo em representatividade, como a questão da TAMI no Dia dos Pais, né? É uma estratégia de marketing. Se alguém olhar a Bolsa de Valorização da Natura no dia que começou a campanha, subiu, se eu não estou enganado, em torno de 10%, que é uma valorização absurda, né? Eu acho que a estratégia ela é polêmica e a ideia da Natura foi justamente isso. Eles contrataram uma empresa que é expert em fazer campanhas polêmicas, né? O que eu acho é que foi uma campanha bem sucedida porque aumentou o valor da ação, ou seja, a empresa foi vista de maneira mais valiosa e provavelmente gerou venda. Então, pensando em business, é interessante. Quando a gente fala de business, pessoal, a gente tem que ser sempre deixar de lado opiniões pessoais, coisas do tipo, qualquer tipo de preconceito. Estratégia é o que é o melhor para minha empresa. E hoje o melhor para minha empresa é eu gerar valor compartilhado, é eu ter uma causa, é as pessoas se identificarem com a causa, é as pessoas se identificarem com o valor que eu compartilho. Então vejam como tem uma ligação muito forte no que o Porter fala e do que o Simon Sinek fala. Tá? Então, quando vocês forem pensar, eu vou empreender, qual é a causa? Eu falei aqui de alguns projetos do DeepBeps passado, então, por exemplo, aquele de roupa que eu comentei, a causa era, tem um monte de gente que sabe fazer roupa, roupa artesão, e eles não sabem negociar, eles não sabem vender online, não sabem precificar. Eu vou ajudar eles, eles vão ganhar grana e eu também vou ganhar grana. Aqui falando do livro do Simon Sinek, blá blá blá, professor, eu li o livro A Riqueza na Base da Pirâmide, Erradicando a Pobreza com Lucro. A riqueza, mas eu não falei, acho que desse livro, A Riqueza na Base da Pirâmide, eu não usei esse livro, né, mas vai na linha assim, Marcos, bacana. Você acha que a Apple de hoje em dia perdeu um pouco do AI? Muitas pessoas têm questionado isso, João. Eu acho que só o tempo dirá, né? O que está evidente é que eles não, depois que Steve Jobs morreu, eles não conseguiram mais, na minha opinião, gerar essa mudança, né? A sociedade tinha um padrão de consumo e quebrou aquele padrão de consumo, né? Eles não tiveram mais esse nível de disrupção. Vamos ver se vão conseguir ter. O Evandro coloca, vendeu necessidade, hoje é difícil viver sem um produto, com o teu produto do jornal. Isso, Marcos botou, tem mais indicação de livros, podcasts, vídeos, etc. Vai ter coisa pra cacete, Marcos. Na pasta lá a gente vai colocando bastante material. O Criatividade S.A. é um livro muito bacana que eu recomendo para vocês lerem de criatividade, conta a história da Pixar. A biografia do Steve Jobs também recomendo. E a parte mais técnica é o livro do Simon Sinek, o artigo do Porter e todo o material que está aqui para vocês fazerem o teste. Já ouviu falar que tem pessoas que compram esses produtos para vender mais caro? Pode ter, né? Marco, acredito que você tenha perguntado para o professor, mas tem um podcast no Spotify chamado Resumo Cast, livros para empreendedores. Super recomendo aí, Adriane, show de bola, compartilhando aí. Braincast é ótimo também, gosto do Braincast, professor. No ramo de mercado pet, você vê muitas empresas agora apoiando as ONGs. Isso é mais publicidade que marketing ou valor compartilhado? Não sei, Jéssica. Depende da empresa, depende da propaganda. Algumas usam só como marketing, como, por exemplo, uma marca de detergente IP. Teve uma campanha muito forte, que sei lá quantos detergentes vendidos ia plantar um IP, e fez isso, e saiu em programa, tipo Luciano Huck e tal. Quer dizer, pegou esse tipo de tendência e criou uma ação publicitária em cima. Eu nunca vi nada mostrando que a IP realmente sempre plantou árvore IP ou coisa do tipo. Então, tem empresas que usam isso para, como se fosse colar, né, pegar uma carona nessa tendência,
mas isso não é estratégia, isso é só uma publicidade, é uma estratégia de publicidade. É diferente de ser estratégia da empresa como um todo. Quando a empresa tem essa estratégia, que nem a Natura, eu vou mudar como que eu pego a minha matéria-prima, não é mais de grande agricultor, é da castanha lá da população ribeirinha. Eu vou fazer o meu prédio todo de vidro, porque eu sou transparente, eu vou permitir mais auditoria, tá? Eu acho que essa é a principal questão. Antes de você ter um programa da Adobe com Photoshop, tinha que comprar um programa. Hoje a Adobe oferece um plano com valor mensal para você ter acesso a todos os produtos. Acredito que eles pensaram diferente igual o Steve Jobs. Vai na linha, Luiz, cada vez mais. Luiz, isso está se chamando Product as a Service, ou seja, os produtos virarem serviço. Que nem antes, música era um produto, eu comprava o CD, agora eu faço uma assinatura do Spotify. Né? Então, você ter assinatura, você gera venda recorrente, fidelização, uma série de benefícios, né, quando você transforma o produto em serviço. Poderia digitar sobre os livros, professor? Tá. O nome é SaaS, sim, aí tem sigla. Eu vou botar aqui, então, os livros, Criatividade SA. Eu vou pôr link aqui, vamos ver o que aparece da Amazon. Eu acho que fica mais fácil, vocês têm os dados completos, eu não ganho nada da Amazon. Eu vou deixar claro que é um e-book, mas aí vocês já veem a capa, blá blá blá. O outro que eu recomendei foi, deixa eu ver aqui, Biografia Steve Jobs. A biografia de Steve Jobs, ela assusta pela espessura, quantidade de páginas. É um tesão para quem gosta de liderança, para quem gosta de disrupção. Então, aqui está o livro, o link do Criatividade S.A. e o link da biografia do Steve Jobs. Não lembro se eu recomendei algum outro livro. Os artigos, as coisas técnicas dessa oficina estão lá na pasta do Blackboard. Por exemplo, professor, a ideia de que possuo é a preservação, mas possui a parte racional, tem a ver com embriologia e genética vegetal. É possível? Lógico. Uma startup, eu não me lembro o nome agora, Pedro, de duas brasileiras que estão lá no Vale do Silício agora. Quem quer ver a história, tem lá num podcast chamado Brazucas no Vale. Elas tinham um desenvolvimento de regeneração celular, uma parada assim super técnica. E aí foram pivotando, pivotar é o termo que a gente usa para ajuste, e acabaram indo para a indústria de cosmético, mas tem toda uma questão de desenvolver, de ajudar e blá blá blá. Então, todo business tem sua parte técnica super robusta, né? Se você for olhar a Natura, tem uma parte tecnológica, a parte bioquímica, etc., robusta. A Harley tem toda uma questão, inclusive o som do motor da Harley é patenteado. Se a gente pegar a tecnologia como a Apple, então nem se fala. Então, eu sempre tenho que ter o melhor da tecnologia, mas eu tenho que ter uma causa. O principal é a causa, não é a tecnologia. Vocês vão assistir o vídeo do Simon Sinek, ele vai trazer muitos exemplos onde se tinha tecnologia, se tinha recursos e deu errado porque não tinha causa. A causa vem se mostrando ser mais importante que a tecnologia, porque a causa está no centro, é o why. O how, tecnologia é o how, é o como que eu vou fazer. O principal é o why. Tá? Meu nome é Sandro, lá. Pessoal, eu vou... Bom, vocês têm acesso lá ao QR Code e aqui no chat alguém já copiou o link também. Eu vou colocar aqui de novo. Estamos encerrando, 5 horas acaba. Eu espero que vocês tenham gostado. E a ideia é começar a pensar de uma maneira diferente o que os negócios de sucesso têm em comum, o que é valor, né? Porque daí tu vai começar a trabalhar a proposta de valor. E a ideia do valor compartilhado do Golden Seagull, vocês, caralho, eu já sei o que é valor, o que é um valor compartilhado, o que as grandes marcas têm em comum. Uma pequena marca, você pode ter ali, tem o pipoqueiro aqui de Curitiba, como que é o nome? Valdo Pipoqueiro, não? Deixa eu pegar aqui. Pipoqueiro. Valdir, Curitiba.
Galera, bote no YouTube, eu não lembro qual vídeo, mas tem um monte, eu já assisti palestra, já conversei com o Valdir Pipoqueiro. E ele, cara, ele dá um monte de palestra, porque ele vende pipoca pra caramba em Curitiba. Ele tem um faturamento muito maior, a família inteira dele vive em cima da pipoca dele. E qual que é o valor dele? Qual que é a causa dele? Fazer uma pipoca boa, com muita higiene, então tudo é esterilizado, tudo é de aço inox que ele utiliza, então ele tem todo, o valor dele é gerar a melhor experiência em consumo de pipoca. Como que ele faz isso? Produto selecionado, esterilizando, dele dá lá um lencinho úmido para a pessoa desengordurar o dedo. Ou seja, ele tem todo um nível de cuidado, que é o RAW, para entregar a causa, com uma experiência absurdamente tesão em pipoca. E o cara é um pipoqueiro, meu. Então, ou seja, utilizar estes princípios não requer que você tenha milhões, ou seja, uma multinacional. Lógico, a maioria dos cases é, trazem exemplos grandes, mas qualquer negócio pequeno pode utilizar o valor compartilhado, pode utilizar o Golden Circle. Eu, quando faço consultoria, sempre penso, cara, qual que é a causa dessa empresa? Porra, a empresa não tem causa nenhuma, vamos tentar encontrar uma. E aí você começa a fechar a estratégia. Você vai começar a pensar o melhor processo para entregar aquela causa. E a imensa maioria das empresas, não. Eu tenho esse processo. Agora deixa eu tentar achar uma causa. Não. Eu tenho uma causa, o processo tem que entregar aquela causa, ou seja, é cada vez mais entrar numa lógica emocional. Cada vez mais o consumo é emocional, as pessoas compram e interagem com marcas de maneira racional. Beleza, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mande agora, eu respondo mais uma. Melhor importância voltada para o cliente, para a melhor experiência do cliente. Exatamente, Evandro, experiência do cliente, experiência do usuário, experiência, por aí tem vários termos, UX, coisa do tipo, é por aí mesmo. Agradeço aí a participação, aí uma galera até agora, 67 pessoas. Continue no PIBEP, o programa está só no começo. Façam o teste, preencham lá para receber a declaração. E até a próxima, pessoal. Um forte abraço.